E se muitas das doenças que a gente conhece tivessem uma única causa, escondida ali, num dos nossos maiores órgãos? Nessa análise, a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem polêmico, A Incrível Limpeza do Fígado e da Vesícula, de Andreas Moritz. Vamos entender a ideia principal dele, o que ele diz que acontece por causa disso e, claro, o método que ele propõe para resolver. Pois é, o autor, o Andreas Moritz, já começa com essa afirmação bem ousada, que bate de frente com o que muita gente acredita. Ele está sugerindo que o problema de verdade não está onde todo mundo procura. E essa ideia é o ponto de partida para toda a teoria dele, que a gente vai desvendar agora. Certo, vamos lá. A premissa central do livro é a seguinte: existe um risco enorme para a saúde que está passando batido, sendo ignorado. E esse risco não estaria na vesícula, como se costuma pensar, mas sim dentro do próprio fígado. Olha só essa ilustração do livro. Ela mostra o que o autor chama de cálculos intrahepáticos, ou seja, pedrinhas que se formam dentro dos canais do fígado. A alegação aqui é bem forte. Seriam essas pedras a causa raiz da maioria das doenças que a gente vê por aí. A ideia é que esses bloqueios dentro do fígado funcionam como se fossem a raiz de uma planta doente, sabe? Seriam eles a verdadeira origem do porquê a saúde vai se deteriorando e do processo de envelhecimento. E aqui a gente tem uma noção do tamanho do problema que o livro descreve. Ele compara a produção de bile de um fígado saudável com a de um fígado que estaria congestionado por essas pedras. A diferença na produção diária, segundo o autor, é enorme. Essa é a grande questão, né? E ela nos leva direto para a próxima parte. Quais seriam os efeitos em cascata, o verdadeiro efeito dominó, que essa condição poderia causar no corpo todo? Agora, vamos explorar essa teoria do autor sobre o tal efeito dominó. Como é que essas pedrinhas no fígado poderiam, supostamente, começar uma reação em cadeia de problemas de saúde por todo o corpo? E por que isso seria tão grave? Bom, porque a bile é fundamental para digerir gorduras e para ajudar o corpo a se livrar de toxinas. O argumento central do livro é que, ao bloquear esse fluxo, você cria uma falha geral nos sistemas mais importantes do corpo. E aí o livro apresenta essa lista, que é bem impressionante. São várias condições de saúde que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. A tese dele é que todas elas poderiam ter a mesma origem lá no fígado. No fundo, a tese é que, ao atrapalhar o fígado, essas pedras desregulam todo o sistema de equilíbrio do corpo, um processo conhecido como homeostase. É como se esse balanço fino que mantém tudo funcionando bem fosse quebrado. Ok, se o problema descrito no livro é esse, vamos então para a parte prática. Qual é a solução que ele oferece para isso? Chegamos na parte principal, o procedimento em si. Vamos ver em detalhes o protocolo de vários dias que o livro descreve para, supostamente, expulsar essas pedras do fígado e da vesícula. Então, o coração do livro é esse protocolo bem detalhado. Ele foi pensado para ser feito em casa durante um final de semana. A coisa toda começa com 5 dias de preparação bebendo suco de maçã. Depois vem o dia principal, o 6º dia, com uma dieta leve, doses de sais de Epsom e, na hora de dormir, uma mistura de azeite com suco cítrico. E aí, tudo termina no 7º dia. E o resultado prometido pelo livro seria esse. A ideia é que depois de seguir o protocolo, aconteceria uma expulsão bem grande e visível daquelas pedras que estariam presas lá no fígado e na vesícula. Agora, vamos entrar na maior polêmica que existe em torno desse procedimento. Vamos dar uma olhada nas evidências que o próprio autor apresenta para se defender. Essa pergunta é o ponto central de toda a controvérsia. E é uma dúvida que o próprio autor se propõe a responder no livro. O autor se adianta e tenta rebater a principal crítica científica, a de que os objetos que saem não são pedras de verdade, mas sim uma espécie de sabão que se forma pela reação química do azeite com o suco no estômago, um processo chamado de saponificação. Para sustentar o argumento dele, o autor mostra fotos dos diferentes tipos de pedras que ele diz que são expelidas. À esquerda, as que ele descreve como moles, feitas de colesterol, e à direita, as que seriam duras e calcificadas. E como prova principal, o livro apresenta este laudo de laboratório, de uma amostra que teria sido expelida. Se a gente olhar o resultado, a composição aparece como predominantemente colesterol, o que, na visão do autor, confirma que a origem é biliar. Então, no fim das contas, o debate se resume a isso. De um lado, a alegação do livro. Pedras de colesterol que já existiam dentro do fígado são expelidas. Do outro, a contra-alegação. Os objetos são, na verdade, criados durante o próprio processo da limpeza. Para a gente fechar, vamos só recapitular.
A gente viu os argumentos centrais do livro, a ideia de um risco de saúde escondido no fígado, as consequências disso, a solução proposta e, claro, a grande controvérsia que tudo isso gera. E assim, a premissa do livro deixa essa pergunta provocadora no ar. Será que existe um caminho radical para o bem-estar escondido lá, dentro do nosso fígado? Uma questão que, no mínimo, faz a gente refletir sobre de onde vem a saúde e a doença.